Vou direto ao assunto. Deus não muda. Deus nunca mudou. Deus nunca mudará. Ele é o mesmo. Nós mudamos. Onde está o Deus de Moisés e o Deus de Elias? Onde está o Deus de Josué? Por que as coisas acontecem na Bíblia e não acontecem em nossas vidas? É porque Deus tirou férias? É porque não precisamos de milagres? Ou achamos que não precisamos de milagres? Ou não vivemos como deveríamos? A Bíblia é tão clara, tão evidente que Deus tem um plano para nós. Eu sei os planos que tenho para você. E não se refere ao plano de salvação. Em Jeremias 29 é plural, não é singular. Os planos, e é um tempo presente contínuo, refere-se a hoje. Todos os dias. É um presente contínuo. Basicamente, Deus tem um plano todos os dias para você. Em Pensamentos do Monte das Bênçãos, também em Mensagens Escolhidas, o Espírito de Profecia diz que Jesus submetia seus planos diários ao Pai, pronto para cumpri-los, ou abandoná-los de acordo com a vontade de Deus. E então ela diz, não devemos fazer planos para nós mesmos. E se o fizermos, devemos submetê-los a Deus, prontos para obedecer à sua vontade e prontos para abandonar nossos planos. E devemos receber o plano dele para cada dia para nós, porque os planos dele são mais importantes do que os nossos planos. E enquanto servirmos a ele e fizermos o que ele diz, ela diz, ele prometeu que proverá para nós melhor do que pensamos. E eu tenho a citação, posso colocá-la na tela. Na verdade, posso fazer isso durante este fim de semana. Por quê? No mundo nós, que nos chamamos de cristãos, seguidores de Jesus, estamos tão interessados em nossos planos, que nunca temos tempo para os planos de Deus? E vamos a Deus em oração, e buscamos sua bênção para nossos planos, em vez de darmos nossa bênção para os planos dele, e queremos sua ajuda para cumprir nossos planos, em vez de darmos nossa ajuda para cumprir os planos dele. Quando Jesus partiu, ele nos deu uma e apenas uma missão. E isso não foi uma sugestão, não é? A grande sugestão é a grande comissão. Isso foi uma ordem. Isso foi um comando. Jesus veio e pagou com sua preciosa vida o Deus do universo para salvar as pessoas. E ele nos deu uma missão. Nós não somos uma igreja, somos um movimento. Assim que perdemos a missão, não temos razão para existir. Nossa missão é salvar os perdidos, amar as pessoas, como Jesus ama as pessoas. E devemos usar cada oportunidade. Nunca devemos perder um segundo, porque ele nunca volta. Toda vez que viajo, estou extremamente cansado porque viajo sem parar, viagem após viagem, e eu quero ficar sozinho para poder descansar um pouco. E eu entro no avião e sou tentado a dizer, Senhor, por favor, me ajude a ficar sozinho e que ninguém se sente à minha esquerda ou à minha direita, para que eu possa fechar os olhos. E então, um segundo depois eu digo, porque no mundo sou egoísta, pensando em mim mesmo. E a citação de Mensagens Escolhidas, volume 1, vem à minha mente, onde ela diz, ser egocêntrico é exibir o caráter de Satanás. Ser egoísta é mostrar o caráter de Satanás. E ela diz, Jesus veio para servir e ele esqueceu e renunciou a si mesmo em prol dos outros. E ele nos chamou para sacrificar o eu. Ele não nos chamou para bênçãos, ele nos chamou para o sacrifício. Na verdade, não há bênção quando você busca uma bênção. Pessoas que dizem, eu vou à igreja para receber uma bênção, nunca recebem uma. Você recebe bênçãos apenas quando abençoa, porque é uma bênção maior abençoar do que ser abençoado. Na verdade, em toda a Bíblia, todas as vezes, sem exceção, quando se fala sobre a bênção, a razão para a bênção é que você se torne uma bênção. Deus abençoou Abraão para que ele fosse uma bênção para todas as nações. Ele não foi abençoado para ser abençoado, mas para se tornar uma bênção para os outros. Ela diz, ninguém ora corretamente, buscando uma bênção para si mesmo. Fechar aspas. Ninguém ora corretamente, buscando uma bênção para si mesmo. E então eu digo, Senhor, perdoe meu egoísmo. E se você tiver alguém que precise de ajuda, deixe-o sentar ao meu lado.
E em toda viagem, sem exceção, eu não consigo descansar. Tenha cuidado com o que você ora. Eu vim da Califórnia. Uma senhora sentou-se ao meu lado. Assim que terminei de rezar, e ela colocou a cabeça nas palmas das mãos e chorou por 2 horas, soluçando. E eu disse, posso ajudar você? E ela disse, não, não. E ela estava chorando. Depois de 2 horas, ela diz, sinto muito, não quero ser rude, mas meu marido acabou de me enviar uma mensagem dizendo que me deixou por outra mulher. Eu disse, sinto muito, gostaria de poder ajudar. Não há nada que eu possa fazer além de rezar por você. E ela disse, você faria isso por mim? E eu fiz uma oração por ela. E ela estava chorando muito. E eu disse, odeio dizer o que vou dizer a seguir. E você pode não gostar, ou não gostar mais de mim. Mas acho que você está melhor assim. Ela disse, por que você diz isso? Bem, se ele te deixou, obviamente ele não te amava. Então, nos últimos anos, suponho que você não tinha uma vida. Ela disse, você está certo? Nos últimos 2 anos, ele nem fala comigo. Ele torna minha vida miserável. Eu disse, está vendo? E eu disse, você viveu essa vida miserável. Basicamente, você sofre agora, mas depois segue em frente. Ele não te merece. Ela disse, você está certo, mas é difícil. Eu disse, bem, é por isso que estou orando por você. E então ela disse, com o que você trabalha? Eu disse, bem, eu sou pastor. Ela disse, isso explica tudo. E eu disse, você quer um pouco de conforto? Ela disse, sim. Peguei meu livro da pasta. Eu disse, leia algo. Ela disse, é sobre igrejas e doutrinas? Eu disse, não, é sobre você e Deus. Ok, eu posso ler isso. Quando pousamos em Atlanta, Geórgia, ela terminou o livro. Ela estava chorando, me abraçou muitas vezes. E então ela disse, aprendi nesta viagem que Deus é mais real do que eu jamais soube. E que eu preciso de Deus mais do que da vida. Eu disse, bem, louvado seja o Senhor. Nesta viagem vindo para cá, novamente um legista, um oficial militar, sentou-se ao meu lado e ele estava jogando. E eu estava lendo no meu iPad, de Profetas e Reis. E ele disse, você é uma pessoa religiosa. Eu disse, sim. Eu disse, você não é? Ele disse, bem. Eu disse, o que significa bem? Ele disse, bem. Eu disse, não, traduza para mim. Ele disse, temos 3 filhos. Um deles, quando tinha 4 anos, um carro passou por cima dele. E esta é a foto da criança antes e esta é depois. Ele tem danos cerebrais para o resto da vida. Se Deus é bom, por que ele permitiria isso? E eu disse a ele, eu desafio você a estar no céu, para perguntar a ele porque eu não tenho a resposta. Mas até lá, vou te perguntar, por que Deus permitiria que seu próprio filho sofresse na cruz? E eu disse, nós nascemos neste mundo, no contexto do pecado, da dor e da morte. Mas esta vida é curta e não estamos aqui para esta vida. Então, você precisa mirar na vida eterna, porque seu filho estará lá e você não quer que ele esteja sem os pais. E você quer estar com ele lá quando ele estiver saudável. E você terá a eternidade com ele e ele estará saudável. Ele disse, bem, ninguém me deu esse tipo de esperança antes. E conversamos. Entre Washington e Los Angeles. 5 horas, até eu quase perder a voz. E em toda a viagem, literalmente, sem exceção, quando eu digo, Deus, eu quero servir, eu quero esquecer de mim mesmo. Por que não fazemos todos isso? Não estou dizendo que sou um exemplo, porque minha tentação é tirar uma soneca e simplesmente esquecer de todo mundo. Eu só preciso descansar, sabe? Porque estamos tão focados em nossos planos, tão focados no que precisamos fazer, na nossa lista de afazeres. Eu preciso fazer isso e aquilo. Senhor, você poderia me ajudar? E esquecemos que há pessoas sofrendo. E quaisquer que sejam as doutrinas e qualquer evangelismo e qualquer igreja, que façamos, que vamos à igreja e guardemos o sábado, e isso é bom, não me entenda mal. E comemos tofu, e isso é bom, você pode comer tanto tofu quanto quiser. Eu não como, mas enfim. Eu não gosto de tofu, sem ofensa. Eu prefiro comer algumas maçãs.
e algumas peras e algumas uvas do que, sabe? Tofu é tipo, Mas enfim, é você. Não precisamos concordar nisso, certo? Eu fico com o brócolis, você fica com o tofu e eu estou feliz. Mas o fato de irmos à igreja e guardarmos o sábado e comermos de forma saudável, brócolis, por exemplo, e fazermos tudo isso se não nos importarmos com o próximo. Não somos. Somos melhores que os fariseus. Pense nisso, seja honesto. Se não nos importamos com as pessoas por quem Jesus morreu, como você pode dizer que ama a Deus se não ama as pessoas? É assim que você mede seu cristianismo. Esse é o termo, o espiritual. Esse é o teste ácido do cristianismo. Se você não ama as pessoas ao seu redor, nunca diga que ama a Deus, porque Deus ama as pessoas. Entendeu? É bom guardar o sábado? Amém. Oh, sim. Sem dúvida. É bom ir à igreja orar e estudar a Bíblia? Sim. Absolutamente. Isso ajuda você se não fizer o que Jesus fez? Se você não serve e não renuncia a si mesmo? Como podemos mudar o mundo? Como podemos alcançar o mundo a menos que mostremos um cuidado genuíno pelas pessoas? Esse é o melhor evangelista. Quando você começa a orar por seus vizinhos e colegas de trabalho e começa a servi-los e a sacrificar-se. É assim que é totalmente incomum para esta sociedade egocêntrica, e as pessoas veem isso. E é assim que elas sabem que somos como Jesus. E então, isso não é um sermão a propósito. E assim, Deus nunca mudou. Mas a maneira como oramos em nossos dias é tão egocêntrica. Oramos pela nossa saúde, oramos pelos nossos empregos, oramos pelas nossas famílias, oramos pelas nossas escolas. Oramos por... Você me acompanha? E está tudo bem. Desde que coloquemos Deus e sua obra em primeiro lugar. Seu reino. E a propósito, não é que eu busque seu reino para estar no céu. Em grego, é que eu busco a prosperidade do reino, não que eu esteja no reino. Precisamos ser capazes de dizer: Senhor, estou disposto a abrir mão do teu reino, se tu puderes salvar meu vizinho. Você ouviu o que eu disse? Foi isso que Moisés fez. Tira meu nome do livro da vida e salva-os. Foi isso que Paulo disse. Eu preferiria ser anátema. Isso significa ser cortado do livro da vida, para que você possa salvá-los. Foi isso que Jesus fez. Ele correu o maior risco de perder sua eternidade para salvar você e eu. A menos que você seja como Jesus, pronto para abrir mão, não apenas da sua vida, mas da sua vida eterna, para salvar seu vizinho, você nunca estará pronto para o céu, porque no céu, as únicas pessoas que são totalmente altruístas são aquelas que estão prontas a qualquer momento para morrer para si mesmas, pelo bem do inimigo. Prontas a qualquer momento para abrir mão de tudo para salvar uma alma. E então, por que a igreja não cresce? Não é porque você não tem a verdade. Nós temos as doutrinas. Nós entendemos. Não é porque não temos bons programas, temos muitos programas. Não precisamos de mais um programa. É porque sabemos muito, teoricamente, mas na prática, ainda estamos um pouco longe de amar as pessoas, assim como amamos a nós mesmos. Você entende? Não estou falando de você. Você é a única igreja que conheço perfeita. Você não tem falhas. Estou falando dos outros, então apenas me ignore. Você e eu somos absolutamente perfeitos. Então, pode acontecer hoje da mesma forma que aconteceu no dia de Pentecostes? Batizar 3.000 em um dia? Pode? Absolutamente. Deus pode fazer através de o que ele pode fazer através de 1 milhão de pessoas, porque não se baseia na sua cultura ou educação, ou treinamento, ou experiência, ou idade, ou qualquer outra coisa. É baseado no poder de Deus e no Espírito Santo. Mas Deus não pode falar antes de nos rendermos completamente. É muito mais fácil guardar o sábado do que se render. É muito mais fácil devolver o dízimo. E por favor, façam isso, do que renunciar ao eu. Eu preferiria abrir mão do meu dinheiro do que abrir mão do eu. Você me acompanha?
Por que temos discussões na família? Porque nunca renunciamos ao eu. Se você renunciar ao eu, não há nada para discutir, porque você renunciou ao eu. Você entende? A razão pela qual brigamos é porque nunca renunciamos ao eu. E essa é a razão pela qual nunca somos felizes. Achamos que se mantivermos o eu, seremos felizes, e somos miseráveis. E assim, por exemplo, eu estava no Japão não faz muito tempo. Na verdade, no ano passado, mas de qualquer forma. E eu conversei com o presidente da União. Pessoas maravilhosas. E ele disse, nos últimos 40 anos, 40, não tivemos batismos em todo o país. Você ouviu isso? E ele disse, a igreja está morrendo. Temos apenas idosos na igreja. E os pastores não têm esperança de que algo possa ser feito. E eu realmente conversei com os pastores, acredite em mim. E quando conheci os pastores, eles me disseram, é absolutamente impossível. O que você diz pode acontecer na África ou no Brasil, na América do Sul, mas não no Japão. E eu vi com meus próprios olhos, as pessoas adoram o trabalho no Japão. Elas trabalham das 5 da manhã às 9 da noite. E isso é uma virtude. E nunca se atrasam. 1 segundo. E eles trabalham durante a refeição. E à noite, quando jantam, ainda tem uma reunião de negócios. Durante o jantar e trabalham. Eles veneram o trabalho. E então, eles disseram, não temos tempo para essa igreja, não temos tempo. E se tentarmos fazer evangelismo, estudos bíblicos, ninguém vem. Na verdade, ninguém no país tem qualquer religião. Nenhuma igreja. Basicamente, as pessoas não têm nenhum interesse, são extremamente seculares. Sem interesse em Deus. Eles disseram, é absolutamente impossível. E eu lhes disse, nada é impossível para Deus. Amém. Absolutamente. Nada é impossível para Deus. Meu Deus move montanhas. Meu Deus ressuscita os mortos. Meu Deus diz e acontece. E eu disse, não é o país, é você. Tivemos alguns dias de oração e um seminário de avivamento. E depois, um batismo. E na semana seguinte, 32 batismos. E então, Jerry Page, Ron Clouzet e Dwight Nelson foram lá. E eles fizeram mais treinamentos e depois fizeram evangelismo e Ted Wilson. Eles fizeram evangelismo e mais 152 foram batizados, mais 32, isso dá 184. Isso pode não ser nada aqui. Mas para o Japão, isso é inédito. Eles ficaram tão animados. Foi como o dia de formatura. Pulando, gritando, dançando a dança sagrada e eles disseram, podemos fazer de novo no próximo ano? E eles fizeram evangelismo em aproximadamente 50 locais. Não me lembro precisamente do número de locais, acredito, que em cerca de 50 locais. Então isso aconteceu no Japão. Pode acontecer. Na Itália eu estava... em 2017, na Tchequia, na República Tcheca, em Praga. E eu estava falando para a divisão transeuropeia. E enquanto eu falava, depois que terminei meu seminário, Paolo Benini, que é o coordenador da escola sabatina, levantou-se e disse, bem, e eu quero dar um relatório. E ele deu o relatório. E ele disse, a Itália é secular. Os italianos podem ser chamados de católicos, mas eles não vão à igreja. Eles odeiam o Papa. Muitas regras. E nas igrejas, você encontra apenas turistas e pessoas idosas. E eles disseram, a Itália é secular, eles não precisam de igreja. Nossa igreja está morta. 5% da igreja são italianos e 95% imigrantes. E então ele disse, no total, em todo o país, 2.500 membros. Em toda a Itália, 2.500 membros adventistas. Essa é toda a igreja. E então ele disse, algo aconteceu em Milão. E então ele disse, Pavel, vou te colocar no centro das atenções. Eu disse, eu? O que eu fiz?
Ele diz, você não sabe o que aconteceu em Milão? Eu disse, não, eu não sei o que aconteceu em Milão. Ele disse, bem... E ele nos contou a história. Agora deixe-me contar outra história e depois conectar as duas. Em 2003, fui a Madrid, na Espanha. E orei, seriamente como sempre faço. Senhor, ajude essas pessoas. Tome algumas decisões, para que eu não perca tempo longe da minha família por nada. E eu preguei para os pepinos. Eles são tão frios, como pepinos ninguém se mexeu. Nenhum amém. Não, nada. É como, respire, para que eu saiba que você está vivo. Nada. Preguei minha alma até não ter mais fôlego. Ninguém se mexeu. Eu estava tipo, vocês estão aqui? Silêncio. E depois que preguei no sábado de manhã às 9h30, e então no sábado às 11 horas, na tarde de sábado às 2 horas, e depois às 4 horas, e então às 7 horas, e depois no domingo de manhã, fui para casa e disse, ó Senhor, perdoe-os. E isso foi em 2003. E eu pensei, nenhuma resposta à minha oração. 2017. Quantos anos depois? Você pode fazer a geografia. 2017, estou na República Tcheca. E Paolo Benini diz, você não sabe o que aconteceu em Milão. Eu disse, nunca estive em Milão, do que você está falando? Ele diz, bem, uma senhora idosa, em 2003, foi a Madrid para visitar seu filho que trabalha em Madrid. E ela, participou do seu seminário de oração. Você conecta agora? Ela participou e gravou todo o seminário no celular dela. Eu nunca soube que aquela senhora idosa sabia usar o celular para gravar. Ela gravou todo o seminário e foi para casa e ouviu de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E então ela começou a orar daquela maneira. E ela começou a orar primeiro pela honra de Deus, e pelo trabalho de Deus, e pelos vizinhos dela, e pela família dela, e pela salvação das pessoas, e pela igreja, e pela cidade. E quanto mais ela orava pelos outros, mais ela esquecia de si mesma, porque ela costumava orar por si mesma o tempo todo, e nunca fazia nenhum progresso, nunca obtinha nenhuma vitória, nunca conseguia. Sempre quanto mais orava, mais lutava. Agora, ela começou a orar pelos outros, e começou a ser abençoada, e começou a crescer e a obter vitória, após vitória. E ela percebeu que seus filhos voltaram para a igreja e que seu marido voltou. E ela orou mais pela igreja e pelos vizinhos. E então ela diz, a igreja precisa entender isso, que enquanto nos concentrarmos em nós mesmos, nunca faremos progresso. Mas quando nos concentramos na missão que Deus nos deu, então Deus pode nos abençoar também. E ela digitou o seminário de oração do celular em um folheto de 44 páginas. E então fez 16 cópias, porque naquela igreja de 40 membros havia cerca de 20 pessoas participando, em um bom sábado e cerca de 15 em um sábado ruim. Então ela fez 16 cópias e deu uma cópia para cada senhora idosa. E ela diz, quero que você leia isso e faça isso. Cerca de 2 meses depois, ela deu um tempo difícil para elas, pressionando-as até a morte todo sábado. Você leu? Você leu? Diga, ok, eu li. 2 meses depois ela diz, quero que tenhamos uma reunião de oração. E elas decidiram orar um dia por semana, e se encontrariam de manhã, às 6h30. E depois de um mês, disseram, sabe, podemos ver mudanças em nossas famílias, podemos ver mudanças em nossa vida. Depois de uma vida sendo adventista e sem mudanças, após um mês, finalmente vejo mudanças. Agora vejo como as coisas acontecem. E então elas disseram, vamos orar 2 dias por semana. Então no segundo mês, elas oraram 2 dias por semana. E então disseram, vamos orar mais. No terceiro mês, elas oraram 3 dias por semana. Agora você pode continuar a história, não pode? No quarto mês, elas oraram 4 dias por semana, no quinto mês oraram, e quando chegaram a 5 dias, pararam aí. 5 dias por semana. Meia hora todos os dias de segunda a sexta-feira. E então o sábado seria sábado, no domingo elas fariam uma pausa, sabe? Nem mesmo a grama cresceria no domingo, sabe? Então, todo mundo descansa. Não porque é sagrado, mas só porque é um dia para os preguiçosos. Sabe o que quero dizer? É isso.
E assim, elas oraram 5 dias por semana. Depois de orarem 5 dias por semana durante um mês, agora já tinham 5 meses de oração. Um vizinho veio às 6h30 da manhã, que estava do outro lado da estrada, em frente à igreja, na mesma rua. E ele diz: pessoal, há algo errado com vocês. Vocês costumavam vir no sábado de manhã às 11 horas e era isso. Agora vocês vêm todos os dias às 6h30. O que vocês fazem aqui? E eles disseram: nós oramos. Para o que vocês oram? Ah, nós oramos pelo bairro. Ele diz: bem, eu não acredito na igreja, mas eu acredito em Deus, ele disse. E então ele disse: vocês poderiam orar pela minha esposa? Minha esposa tem câncer terminal e o médico deu a ela 3 meses. Eles disseram: ok. Eles não imaginaram, pensaram ou acreditaram que algo aconteceria. E oraram por ela. Na semana seguinte, o vizinho voltou e disse: fomos ao médico para um check-up. E ela está livre do câncer. Uau! E o médico disse: o que vocês fizeram? E eu disse: nada. Exceto que eu fui àquela igreja do outro lado da rua e é tudo em que consigo pensar. Então ele disse: eu quero ser batizado com minha esposa. E eles disseram: bem, nós não comemos carne de porco. Ele disse: eu não me importo com o que vocês comem. Bem, vocês adoram no sábado. Eu sei quando vocês adoram. E ele disse: eu não me importo com doutrinas, eu me importo com Deus. E vocês têm um Deus real comparado às outras igrejas que têm apenas doutrinas. Ele foi batizado, mas disse ao vizinho que seus filhos, seu filho ou 2 filhos, ou seja lá o que for, estavam nas drogas. E o próximo vizinho veio e disse: você poderia orar pelos meus filhos? E as crianças largaram as drogas. E então eles falaram com o próximo vizinho, e o próximo vizinho veio e disse: eu tenho alguns problemas. E o próximo vizinho, e o próximo vizinho, e eventualmente, todas as manhãs às 6h30, havia uma fila de 150 a 200 pessoas. E ela ficava cada vez maior até que a fila dava a volta no quarteirão. Pessoas dos bairros, de todos os quarteirões ao redor, às 6h30, vinham à igreja adventista para serem oradas. Amém. Não seria maravilhoso se sua igreja fosse conhecida como a igreja que ora pela cidade? Amém. Não deveríamos ser uma casa de oração? Como podemos cuidar das pessoas se nem mesmo sacrificamos meia hora para orar por elas? É fácil dizer: ó, como eu amo Jesus. Satanás pode cantar a música. Isso não significa que ele ama Jesus. Você acha que porque vamos à igreja e cantamos a música, isso significa que amamos Jesus? Estou desafiando você a pensar sobre isso com honestidade. Quando você for para o céu, Deus vai dizer: onde está? Onde está o seu vizinho? Onde está o seu filho? Essa era a sua responsabilidade. Eu dei meu filho por ele, por ela. E então, não seria bom ser conhecido como a igreja que realmente se importa, a ponto de sacrificarmos tempo e pela manhã orarmos pela cidade? Como podemos salvar alguém de quem não nos importamos? E assim, todo o bairro e eventualmente metade da cidade, todo o lado oeste da cidade souberam disso. E não havia mais espaço na igreja. E eles tiveram que comprar outra igreja e, depois, mais outra. Eventualmente, de uma igreja de 16, 20 pessoas, eles passaram a ter uma igreja de 350 membros. E depois uma segunda, e depois uma terceira. E agora eles têm 4 igrejas em Milão, a menor com 200, a maior com 400. Você consegue entender entre 2003 e 2017? De 20 pessoas para 4 igrejas? O que eles fizeram? Oração. Oração. A oração funciona. Não da maneira como oramos. Oração comprometida, dedicada. Diz no livro de Atos, no capítulo 2, que eles eram dedicados à oração. Eles se reuniam todos os dias e oravam. Foi assim que aconteceu. Quênia. Você pode dizer: bem, é a África. Bem, sim, é a África se você for ao interior do Quênia. Mas se você for a Nairobi, Nairobi é muito secular, a capital.
E enquanto no Quênia eles têm batismos, em Nairobi eles não têm batismos. Enquanto no resto do país, a igreja está crescendo em Nairobi. O crescimento é de cerca de 2%. E os pastores de Nairobi estavam preocupados. Por que não crescemos? Bem, porque as pessoas em Nairobi são seculares e estão preocupadas com empregos e negócios. E então, pastores de Nairobi, um grupo de 10 pastores, se reuniram há um ano. E eu tenho as fotos, posso mostrar as fotos, se reuniram e oraram. E eles oraram por um mês e nada aconteceu, todas as noites, das 18h30 às 19h30, por 1 hora, e eles oraram por um segundo mês, nada aconteceu, e oraram por um terceiro mês, nada aconteceu. No 4º mês de oração, eles receberam um telefonema. Um pastor de uma igreja não denominacional liga e diz: ouça, eu estava estudando e descobri que o sábado não é domingo. E eu pesquisei no Google e vocês são a única igreja que guarda o sábado. Podem me enviar alguns materiais, alguns estudos bíblicos para que eu aprenda mais sobre o sábado? Eles enviaram a ele estudos bíblicos e ele tinha 2 igrejas, uma com cerca de 500 membros, outra com cerca de 600 membros. Ele foi batizado e trouxe as 2 igrejas, 1.100 membros. Dessas, ele deu a eles estudos bíblicos e os trouxe para serem batizados. Amém. Agora, ouça, isso é apenas o começo da história. A cada 6 meses, todos os pastores de todas as denominações de Nairobi se reúnem para orar juntos e compartilhar recursos. E assim, alguns meses depois, eles tiveram uma reunião de pastores da área que incluía todas as denominações. Esse cara, não pastores adventistas, esse cara fez 2.000 cópias dos estudos bíblicos, às suas custas, às custas de sua igreja, e compartilhou os estudos bíblicos com todos os 2.000 pastores de Nairobi, de todas as denominações. E ele contou a eles sua história. 196 pastores não adventistas, foram batizados. E a maioria deles, cerca de 80%, trouxe suas igrejas junto. Aproximadamente 350.000 pessoas foram batizadas em Nairobi, porque 10 pastores, durante 5 meses, se reuniram e oraram pelo Espírito Santo e por um avivamento. Eu poderia contar mais e mais histórias. É possível. A razão pela qual isso não acontece é porque estamos muito ocupados com nós mesmos e esquecemos que essas coisas vão queimar. Não levamos nada para o céu. O único tesouro que levamos para o céu são as pessoas que salvamos. Foi por isso que Jesus morreu, por nada mais. Jesus não morreu para que tenhamos uma vida confortável. Se você tem casas, pode doá-las para mim. Não, para mim, para a igreja. Carros, estou brincando. Não há nada de errado em ter um bom carro ou uma boa casa, louvado seja o Senhor. Desde que você faça de Deus uma prioridade. Abraão era rico, maravilhoso. Jó era rico. Mas se Deus não é uma prioridade, então qualquer coisa que você coloque antes de Deus, isso é o seu Deus. Deus deve vir acima de qualquer outra coisa em sua vida. Literalmente qualquer coisa. Trabalho, escola, saúde, família, você mesmo. Se Deus não vem acima de tudo em sua vida, então você tem outros deuses. A razão pela qual Deus não pode nos usar hoje é porque somos idólatras. Nós adoramos ídolos, dizem profetas e reis. Quando Deus falou com Elias. Depois que ele fugiu de Jezabel. Diz lá que Deus hoje tem seus servos. E Deus pode usar qualquer um, desde que coloquem Deus e sua obra em primeiro lugar. E que Deus é capaz de fazer um avivamento como fez naquela época, desde que oremos da maneira que ele orou. E então diz que ele era um homem como nós. Ele tinha fraquezas. Ele ficou desanimado. Ele era apenas um ser humano normal. Ele não era o Superman usando supercola e supercarro. Ele era um ser humano normal. Mas quando ele orava, Deus agia. Quando ele parava de orar, ele caía. Porque não há nada em nós para nos manter fortes. É apenas o poder do Espírito Santo. E assim, eu poderia dar exemplo após exemplo.
eu tinha um membro da igreja em Wisconsin, e ele ia para uma igreja muito pequena chamada Delavan. Muito pequena. Quem? 40 pessoas, todas elas idosas. E nada acontecendo naquela igreja. Basicamente nada, 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 nada. Nada, apenas entediante. E então, ele é o cara que... Você usa GPS, não usa? Bem, ele criou os mapas para o GPS. Ele os criou para o Pentágono, primeiro para o exército, né? E depois abriram para a população. Ele é extremamente rico. Quando eu digo muito rico, eu quero dizer isso. Antes de termos GPS, eles usavam os mapas, que eram vendidos em todas as lojas, e que foram feitos por ele. Muito rico. E ele era um dos anciãos da minha igreja, multimilionário. E eu fui visitá-lo. E ele morava na comunidade de Crystal Lake. Crystal Lake fica fora de Chicago, ao redor do lago. E você não pode entrar. Há grandes cercas, portões e guardas. E quando você entra nessa comunidade exclusiva, cada casa custa cerca de 14 milhões de dólares, 22 milhões de dólares, 26 milhões de dólares. Casas gigantescas e apenas 2 pessoas vivem naquela casa. Você se perde na casa. Você precisa de um GPS na casa. E eu tinha um Kia Rio. Alguém conhece? Um velho, não um novo. Um novo Kia Rio pode ser legal. Mas um velho Kia Rio. Era como um carro sucata, sabe? Pequeno, você mantém os joelhos na boca, como o Mr. Bean. E meu sogro bateu no carro do lado direito, e minha esposa bateu no carro do lado esquerdo. E o cara da igreja bateu no carro na traseira. Estava todo amassado. E a tampa do freio quebrou e tocava o rotor, e o carro, quando você dirigia, fazia... E quando você dirigia rápido, sabe? Então, era uma sucata. Quando eu ia para a igreja na manhã de sábado, todo mundo sabia que o pastor estava chegando porque ouviam... O pastor está vindo. E então, eu vou visitar Randy, né? E chego ao portão. E o guarda olha para mim, olha para o carro e diz: você está no bairro errado. Eu disse: não, estou no bairro certo. Sou o pastor do Randy. Ele liga para Randy, ele diz: há um cara louco em um carro ruim, em um Kia. Ele diz que veio visitar. Ah, esse é o meu pastor, deixe-o entrar. E eu dirijo entre casas de milhões de dólares. Olhando para as casas, e este é um Tesla, e este é um Ferrari, e este é um Lamborghini, e este é um Porsche, e este é um Mercedes, e este é um Lexus. E eu estou em um Kia Rio. E eu chego à casa do Randy. E a esposa dele é da Grécia. E ela cozinha a melhor comida possível que você pode ter. Quero dizer, eu amo comida romena, mas aquela comida era ainda melhor. E eu gosto de comer, sim. E então ele me convida e nós comemos juntos e eu comi até precisar de um guindaste para me levantar. Quero dizer, eu comi até não conseguir me mover. E então ele diz: eu quero que você nos visite, pastor. Eu disse: ótimo. Na minha mente, sempre que você cozinhar, me chame de volta. E então ele diz: eu quero que você, pastor, nos visite por um motivo. Eu disse: ok. E eu pensei que ele diria: para orar pelos meus filhos. Ou ele diz: eu queria que você olhasse ao redor. Você disse na igreja que todos nós temos uma missão. Não apenas o pastor, mas todos são chamados. E quem não fizer o trabalho, perecerá. Em todas as parábolas na Bíblia, em cada parábola, as pessoas que não fizeram o trabalho, pereceram. Nenhuma delas foi salva. Elas não usaram seus talentos, ou seja, o que for. Eu poderia te dar parábola após cada uma delas. E você disse que todos nós somos chamados para trabalhar na missão. Ele diz: olhe ao redor para os meus vizinhos. Você acha que eu posso alcançar essas pessoas? Eu disse: sim. Ele disse: você não sabe do que está falando. Você vive aqui uma semana e depois me diz que é impossível. Ele diz: essas pessoas são tão reservadas, esses multimilionários, eles não se conhecem. Na família, eles não conversam. Marido e mulher, eles não conversam entre si. E eu disse: Randy, milionários têm câncer. Milionários têm diabetes. Milionários têm depressão. Milionários têm divórcio.
têm filhos que não falam com eles. Eles também precisam de Jesus. Eles precisam de salvação. Amém. Bem, eles precisam, mas eles não sabem. Eu disse, bem, é aí que você entra na história. Ele disse, o que eu posso fazer? Eu disse, simplesmente ore. Eu estou orando por eles. Eu disse, quero que você me diga com o tempo, quanto você ora por eles por dia? Bem, eu não sei. Isso é porque você não ora. É por isso que você não sabe. Eu disse, diga-me, você ora 1 hora por eles? Não. Ok, seja honesto. Você ora meia hora por eles. Ele diz, não. Você ora 15 minutos por eles? Não. Ele diz, eu oro cerca de 5 minutos, a oração inteira. Então, o que você faz? Você menciona, Senhor, esteja com meus vizinhos. Amém. Isso é besteira. Deus não pode responder a orações genéricas. Você deve ser específico. Você não diz, perdoe meus pecados. Você nomeia o pecado. Você não diz, obrigado por tudo. Você nomeia o louvor. Obrigado por me ajudar a pegar o avião. Ou qualquer outra coisa. Você não diz, esteja com meus vizinhos. Senhor, Jimmy, meu vizinho, está divorciado. Você entra em detalhes. Para que Deus se importe, você precisa se importar. Você não pode esperar que Deus faça algo quando você não faz nada. Porque Deus chamou você para fazer o trabalho. E então eu disse, a menos que você trabalhe por eles, como se fossem sua família, e como se seu filho sofreu um acidente de carro e está em coma, morrendo, você não ora, Senhor, esteja com meu filho, amém. Quando seu filho está morrendo e o médico deu a ele 15 minutos e ele está na UTI, então você realmente ora. A menos que você ore dessa forma pelos vizinhos, você não é um cristão. Pare de vir à igreja. Então do que você está falando? Eu disse, você não é bom para a igreja. Você causa dano você representa mal o caráter de Deus. Ellen White diz em Mensagens Escolhidas, que pessoas que vêm à igreja e não mostram o caráter de Cristo, elas representam mal a Deus e causam dano à igreja. Alô? Você ouviu? Você ouviu. Mas você está quieto. Alguém? E então? E eu disse, você precisa parar de vir à igreja. Você arrasta a igreja para trás. Ele olhou para mim e disse, você está falando sério? Eu disse, sim. Não precisamos de números, precisamos de qualidade. Ele disse, o que você quer que eu faça? Eu disse, eu acabei de te dizer, ore. Ele diz, bem, quanto tempo devo orar? O tempo que for necessário. Quanto tempo? Elias deveria orar 2 vezes, 3 vezes, 7 vezes, 10 vezes? Quanto tempo? Até a chuva veio. Você acha que se a chuva não viesse na 7ª vez, ele teria, eu orei 7 vezes, não vou orar mais. O tempo que for necessário. Você me entende? Como Jacó, não vou te deixar ir antes. O tempo que for necessário. Senhor, aqui estou. Mate-me se quiser. Mas não vou parar. Ele disse, bem, isso é demais? Eu disse, então pare de ir à igreja. Você quer que eu seja tão sério na oração? Não deveria ser? E eu disse, você já tentou? Não. Então você se considera um cristão? Ele disse, sim. Eu disse, bem. Então você está mentindo para si mesmo. Porque quando Jesus vier, ele vai dizer, eu não te conheço. Bem, Senhor, eu estou indo à igreja, estou fazendo evangelismo. Eu como brócolis e faço a escola sabatina. É assim que nos enganamos. Os fariseus faziam isso também. E eu disse, quero que você tire 1 mês e ore por eles 1 hora todas as manhãs. Ele diz, eu não posso fazer isso, eu tenho um trabalho. Desista do trabalho. Eu não posso fazer isso. A propósito, não precisamos desistir de nossos empregos, ou de nossas casas, ou de nossas famílias. Só precisamos colocar Deus acima deles. Você entende? Agora, se você coloca outra coisa acima de Deus, isso é o seu Deus. E o que quer que você não desista, você perde. O que você está disposto a perder é o que você mantém. Eu não sei se você entende o que estou tentando dizer. O que quer que você queira manter e perder Deus, você perderá. Mas o que você está disposto a perder por causa de Deus é o que você consegue manter, porque quem quiser salvar sua vida, a perderá. E quem estiver disposto a perder sua vida por Jesus, a salvará. Se você quiser guardar seu pão, você o perderá. Mas se você espalhar seu pão, quantas vezes você receberá de volta?
10 vezes. Você entende? Pedro diz, nós desistimos disso. Jesus disse, você terá felicidade e 100 vezes mais e eterno, basicamente. Não é que Deus precise do seu trabalho, ou do seu carro, ou da sua casa. É que Deus quer que você o ame acima dessas coisas. Então eu disse ao Randy, você precisa entender que se não pode orar 1 hora por eles, ore meia hora por eles. Mas eu preciso ir trabalhar. Então acorde meia hora mais cedo. Bem, então eu preciso do meu sono. Não. Você precisa amar Jesus mais do que seu sono. E a propósito, vá dormir meia hora mais cedo se precisar de, tantas horas de sono. Bem, eu estou assistindo as notícias. Desligue. São todas más notícias. Nunca há boas notícias. Boas notícias não. As pessoas não estão interessadas em boas notícias. As pessoas só gostam de más notícias. Então ele disse, isso significa que eu realmente preciso mudar meu horário. Eu disse, sério? Você está brincando comigo? Você tem um horário para o trabalho. Você tem um horário para a escola. Mas você não tem um horário para Deus? Então, quão importante é Deus na sua vida? Se você não reserva tempo para Deus, para oração, para serviço, você me entende? Ele disse, ok, pastor, eu me comprometo a meia hora. Eu disse, finalmente temos um cristão na igreja. Um bom começo, hein? Ele orou por 1 mês e me ligou. Nada aconteceu. Eu disse, você não ora para que algo aconteça. Você ora porque a oração é o fôlego da alma. Você quer estar vivo, não quer? Então continue respirando. Continue orando. Por quê? Porque Deus não responde? Porque você não está pronto para fazer o que Deus diz. Ou eles não estão prontos. Então você precisa continuar orando para que Deus possa preparar isso. E assim, ele continuou no 2º mês. E então ele continuou no 3º mês. Ele me ligou como 1 milhão de vezes. Devo continuar? Eu disse, pare de me ligar. No 3º mês, ele me ligou e disse, eu orei e comecei a sentir a voz de Deus. Ele disse, eu fui adventista a vida toda. Ele era um MK. Você sabe o que é um MK? Filho de missionário. Nascido na Índia. Seu pai foi missionário por 31 anos na Índia. Ele diz, eu sou um MK, não PK, que é filho de pastor. Sou um MK. Fui adventista a vida toda e meu pai, o pastor a vida toda. E ele diz, nunca na minha vida até agora entendi o que significa caminhar com Cristo. Ele diz, comecei a entender como Abraão, como Moisés, como os outros caminharam com Cristo. E ele diz, comecei a sentir a voz de Deus. A propósito, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, está cheia desses versículos onde Deus quer viver com você. Deus construiu um santuário para estar para viver entre eles. Deus, por toda a Bíblia, fala com seu povo no Antigo e no Novo Testamento. Por toda a Bíblia, Deus fala com Paulo, Deus fala com José, Deus fala com Elias. Por que Deus não fala com você e comigo? Pode ser porque não temos ouvidos para Deus? Nós não ouvimos a voz de Deus, apenas ouvimos outros sons. E ele diz, comecei a distinguir a voz de Deus. E eu senti a impressão quando o Espírito Santo fala comigo. E a Bíblia diz, minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, se você não conhece a sua voz, a resposta é óbvia. E ele disse, comecei a conhecer a sua voz. E quando o faço, as coisas vão maravilhosamente. Eu experimento milagres todos os dias. E ele diz, eu não experimentei milagres em uma vida inteira, 40 anos sendo adventista. E agora eu experimento 1, 2, 3 milagres por dia. Deus é tão real na minha vida. E quando eu não ouço a voz, é uma bagunça. E eu volto à minha vida anterior. E ele diz, agora eu não oro porque você me pede. Eu oro porque não posso viver sem oração. Eu estou morto. Não consigo funcionar sem oração. Amém. E ele diz, Deus me impressiona sobre o que fazer com os vizinhos. Eu não posso convidá-los para a sua igreja. Eles nunca virão ou dar-lhes um estudo bíblico. Eles nunca. Eles vão fechar a porta, sabe?
Mas ele disse, essas pessoas dirigiriam 100 milhas para ir a um novo restaurante. Ele diz, minha esposa cozinha uma comida grega incrível. Eu disse, eu sei. Ele diz, vou convidá-los para o nosso aniversário. Eu não tinha certeza se ele estava certo, mas eu disse, ok. Eu disse, como você sabe? Ele disse, bem, Deus falou comigo. Eu disse, ok. Então, no próximo domingo, ele e sua esposa comemoraram seu aniversário. Ele vê o vizinho, ele orou por uma oportunidade e Deus mostrou-lhe um vizinho do lado de fora no carro, limpando o carro um pouco. Diz, bom dia, como você está? Bem, e você? Bem, tchau. Ei, é nosso aniversário. Minha esposa e eu estamos juntos há tantos anos. Oh, parabéns. Ei, vamos comer juntos. Não queremos comer sozinhos. Não, desculpe. Eu agradeço, obrigado, mas não posso, estou ocupado. Ei, temos baklava. E temos charutos de repolho recheados. E temos isso. E temos isso. E ele diz, Deus colocou minhas palavras, não apenas para convidá-lo a vir, mas para descrever a comida. E as palavras vinham. E enquanto eu descrevia a comida, ele diz, o vizinho abriu os olhos e a boca grandes, e você podia ver a saliva escorrendo da boca. Ele diz, ok, posso tirar meia hora e vir. E então o vizinho veio e ele diz, na minha casa ninguém come sem oração, vamos orar juntos. E então, ele diz, bem, eu não acredito em oração. Tudo bem, feche os olhos, eu oro. E então Randy diz, mas eu preciso orar por algo. Diga-me pelo que orar. Ele disse, bem, eu não acredito em oração, mas minha esposa e eu estamos separados há 2 anos. E nossos filhos são adolescentes e nunca falam conosco. Estão no celular. Randy orou por ele e sua esposa, depois pelas crianças, e depois pela comida. E então eles comeram. E o vizinho disse, esta comida é boa. Isso é incrível. Você poderia abrir um restaurante. Você poderia ser rico. Ele diz, eu sou rico, não preciso de mais. E então o vizinho diz, podemos começar um negócio juntos? Você cozinha e eu patrocino? E ele ficou tipo, uau, isso é incrível. E então Randy diz, podemos jogar um jogo? E o vizinho diz, o quê? Jogar um jogo. O quê? Jogar um jogo. Somos adultos. É? Quando foi a última vez que você sorriu na sua vida? Não me lembro. Provavelmente na faculdade. Disse, vamos relaxar um pouco, esquecer todo o estresse, vamos aproveitar. Mas não somos crianças, vamos apenas jogar. Faça isso por mim. Meia hora? Não, eu não tenho tempo. Vamos lá, cara, 15 minutos? Ok. E eles jogaram Settlers of Catan e Monopoly por 15 minutos. Depois de 15 minutos, ele estava todo feliz, gritando, rindo. Este é o melhor domingo que me lembro em toda a vida. Comemos, jogamos, nunca tive um dia tão bom. Sem estresse. Cara, posso vir de novo no próximo domingo? O vizinho vai para casa, flutuando. Ele entra em casa e as crianças olham para ele, param de mexer no celular e dizem, você está bem? E ele diz, sim, por quê? Você está sorrindo. Nunca vimos você sorrir, desde que nos lembramos. Isso é uma tragédia. Quando as crianças dizem, você está bem porque está sorrindo? Tch. Você está sempre ocupado. Você está sempre estressado. É a primeira vez que te vejo feliz e sorrindo. O que há de errado com você? Ele diz, fui ao vizinho e comi charutos de repolho recheados e comi baklava e comi salada mediterrânea. Com, queijo feta. E azeitonas calamar. E ele começou a descrever a comida. E estava tão bom, eu poderia comer para sempre. E então jogamos Monopoly e as crianças. O quê? Você jogou? Sim. Você nunca joga conosco e jogou com o vizinho. Sim. E foi divertido. Pai, o quê? O que você está fazendo aqui? Bem, você sabe, é divertido ir àquele vizinho. E eu vou de novo no próximo domingo. Podemos ir? Sim. Ele liga para Randy. Posso levar meus filhos? Claro, você pode. Então ele sobe as escadas e começa a cantar. Você sabe cantar. E a esposa diz, o que há de errado com você? Você nunca canta. Ele disse, bem, estou feliz. E as crianças vêm. Pai, então vamos no próximo domingo? E a mãe diz, as crianças falam com você porque elas não falam comigo. O que você fez com as crianças? Eles disseram, bem, eu disse a eles que fui ao vizinho e nós jogamos jogos. E a esposa disse, você jogou jogos? Ele disse, sim. Ela diz, você perdeu a cabeça.
Ele disse, bem, as crianças vêm no próximo domingo. E ela disse, bem, se as crianças falam com você, eu quero ir. Posso ir? Então, no próximo domingo, toda a família vai. E Randy ora por eles. E eles comem e jogam jogos. E instantaneamente, durante os jogos, a mãe e o pai conversam. E após 3 domingos, o vizinho vem até ele, chorando e diz, você não sabe o que fez? E Randy diz, desculpe, o que eu fiz? Ele diz, você reuniu minha família, fomos ao aconselhamento, e o conselheiro não conseguiu nos unir. E após 3 domingos dos seus jogos, orações e comida, estamos juntos novamente. Amém. E as crianças falam conosco e estamos felizes. E devemos a você, a nossa família. E então o vizinho está jogando golfe com o outro vizinho. E ele conta ao vizinho, isso é o que aconteceu na minha família. E o outro cara diz, minha família está desfeita. Podemos ir? 6 meses depois, 11 famílias milionárias, comendo juntas, orando juntas e jogando juntas. E Randy me ligava todo, domingo. Posso falar com ele sobre o sábado? Não. Eles diriam, aham, você tinha uma agenda. Jogue jogos. Deixe que eles perguntem. Quando eles perguntarem, diga, não vou te contar nada, por favor. Não, deixe que eles implorem por isso. Então, eventualmente, Randy me liga. Eles disseram, Randy, por que você é diferente? Você vai à igreja no sábado. As pessoas que vão à igreja vão no domingo. Você está sempre bem vestido. Você sempre ora. Você está sempre feliz. Sua família está unida. Você come de forma saudável. O que é diferente em você? Ele disse, bem, são minhas crenças, minha religião. Você pode nos contar sobre sua religião? Não, por favor. Não. Vamos lá. Não. Todo mundo com sua religião, nós não falamos de religião e política. Vamos lá. Não, por favor. Tá bom. E eu disse a ele, não lhes dê muito, apenas dê um pouco porque eles não conseguem lidar com tanto. É como dar cálculo. Para uma criança da primeira série, isso não funciona. Então ele deu apenas um pouco e no próximo domingo, só um pouco. 2 anos depois, 44 milionários. Eu batizei 44 milionários. Também. Era a melhor igreja porque eles me levavam de Ferrari. É possível? Sim. Sim. Por que isso não acontece? Porque não... Agora mesmo, essa igreja tem cerca de 70 membros, todos milionários. Imagine quão feliz está a conferência. Por que isso não acontece? Deus nunca mudou. Eu poderia contar história após história após história. Pessoas que oram experimentam poder. Amém. Amém. Ellen White diz, a maior e mais urgente entre todas as nossas necessidades é o reavivamento. E então, 2 parágrafos abaixo, ela diz, o reavivamento vem quando o Espírito Santo é derramado. E depois ela diz mais adiante, no mesmo parágrafo, o Espírito Santo vem quando estamos comprometidos com a oração. A igreja do primeiro século, quando oraram juntos naquela sala, receberam o Espírito Santo. E então aconteceu. Não há crescimento, não há vitória, não há alegria, não há bênção, não há batismo, não há nada em nossa vida, em nossas famílias, em nossas igrejas, antes de nos comprometermos com a oração séria. E você sabe por que não oramos? Às vezes porque as pessoas são preguiçosas. Sim, é o que é. Se você não gosta, não me chame de volta. Às vezes, porque estamos confortáveis. Mas, às vezes, porque sabemos que se orarmos, vamos mudar. E queremos mudar, mas não hoje. Queremos mudar, mas amanhã. Você entende o que estou tentando dizer? Por quanto tempo? Vamos procrastinar. Bem, pastor, mas eu não posso mudar. Ninguém pediu para você mudar. Estou apenas pedindo para você orar. À medida que você ora, Deus vai mudar você sem o seu esforço. Por quanto tempo as pessoas vão perecer? Porque nós, o povo de Deus, procrastinamos. Você entende? Você sabe, eu disse que falaria por 1 hora. E nós temos 1 hora. E eu nem comecei o sermão. Mas não daremos um sermão esta noite. Foi apenas uma introdução para esta noite. Deus está chamando a igreja para orar. E todo lugar começa a começar. Todo lugar que começa a oração experimenta avivamento. Não espere avivamento.
Depois, as pessoas me ligam, temos orado por 3 dias e não há avivamento. Você está brincando comigo? Você não vai para a escola de medicina por 3 dias e se torna um médico. Você entende o que estou tentando dizer? A oração é o fôlego da alma, diz em Caminho a Cristo. Você não respira 3 vezes e espera estar saudável. Se a oração é o fôlego da alma, você precisa continuar orando sem cessar. Você entende? Você não ora 1 ou 2 vezes esperando mudanças. Você se compromete com a oração. A oração se torna um estilo de vida e você ora sempre, não por resultados, não por crescimento, não por avivamento, não por batismo. Você ora porque acredita na oração, porque quer ter um relacionamento com Jesus. Independentemente de receber uma bênção ou não, se experimentar avivamento ou não, você ora porque quer conhecer a Deus. E ao fazer isso, não buscando bênçãos ou respostas, mas buscando a Deus. Ao fazer isso, quanto mais você ora, mais Ele te transforma. E quando chega o momento em que você está pronto, e a comunidade está pronta, e o tempo é certo, então Deus fala com você. Você me acompanha? Você não ora para ouvir uma voz. Você ora para conhecer a Deus. E quando chega o momento, então você ouve a voz. Você entende? Porque, pastor, eu tenho orado por 1 semana e não ouço nenhuma voz na minha cabeça. Cristo faz da oração um modo de vida. Eles não procuram bênçãos, eles procuram Jesus. Deus está te chamando para fazer isso. Não amanhã, mas hoje. Você não pode começar levantando 200 libras. Você precisa começar com 5 libras. Mas depois de 1 semana, você pode fazer 10 libras. E à medida que fortalece seus músculos espirituais, você pode fazer 15 libras. É assim que você começa a orar. Comece orando 10 minutos, 15 minutos. Mas comprometa-se a 15 minutos todas as manhãs. E depois de 1 mês, aumente. Dobre para meia hora. E depois de 1 mês, aumente para 1 hora. E então Deus te impressionará com quanto fazer. E às vezes eu acordo às 2 horas e oro. E às vezes, geralmente, eu acordo às 4 e oro. E eu peço a Deus noites, acorde-me sempre que souber que eu preciso. E Ele me acorda, às vezes cedo demais. Eu digo, você está brincando comigo? Mas Ele sabe que aquele dia vai ser um dia desafiador e eu preciso de uma medida dupla do Espírito Santo. E Deus te dará tudo o que você precisa para o dia. E você não quer começar o dia despreparado. Você me acompanha? Bem, vamos terminar por hoje à noite. Estou cansado. Mas não sem oração. Vamos tirar alguns minutos, 2, 3 minutos. Silenciosamente, onde quer que você esteja, incline sua cabeça e diga, Senhor, eu quero essa experiência. Eu sei que não sou capaz. A propósito, o espírito de profecia diz que Satanás não tem medo de irmos à igreja. Satanás não tem medo de fazermos as doutrinas. Mas Satanás tem medo quando oramos. Porque ele sabe que é assim que recebemos o poder. E que é quando a mudança acontece. E que é quando Deus pode agir e quando oramos. Ele e seu exército. Eles fogem e dizem, Senhor, assim que eu orar, Satanás vai me odiar e me atacar para me desencorajar. Então, eu paro de orar. Eu não posso fazer isso sozinho. Eu te dou permissão para fazer o que for necessário, ajude-me a me tornar um homem, uma mulher de oração. Senhor, eu te dou permissão para fazer o que for necessário na minha vida e me ajude a ser consistente, dedicado. Um guerreiro de oração. E tome uma decisão. Senhor, eu decido orar todas as manhãs por 15 minutos. Não é muito para Deus, é? Na verdade, Deus não precisa disso. Você precisa disso. Seus filhos precisam disso. Sua igreja precisa disso. Você entende? Senhor, eu me comprometo com 15 minutos. Vou colocar meu despertador 15 minutos mais cedo amanhã de manhã. Eu te dou permissão para usar água fria para me acordar. Ou qualquer outra coisa. Ajude-me, Senhor, porque eu não posso fazer isso sozinho. E se você realmente quiser e estiver sério sobre isso, Deus vai responder a essa oração. Faça um compromisso. Se você é apenas ouvinte e não praticante, você perde seu tempo e eu perco o meu tempo. Por que estou aqui? A menos que façamos o que amamos. Você me acompanha? Senhor,
Esta é uma decisão difícil. Não é difícil, não estou pedindo que você doe $1 milhão para a igreja. Apenas 15 minutos para a oração. Está bem? E se você já ora 15 minutos, aumente. Diga, Senhor, quanto você quer que eu ore? Não pule para 2 horas. Você pula muito alto e então quebra as pernas, fica desanimado e desiste. Apenas dê outro passo, ok? Depois de termos uma pequena oração silenciosa de 2, 3 minutos, farei uma oração de encerramento. Vamos orar. Pai Celestial, não podemos valorizar o suficiente o privilégio, a bênção da oração, de poder comunicar com você, o Deus do universo, nosso Pai, nosso Criador. Muito obrigado pela oração. Obrigado pela promessa de que, se orarmos com honestidade e humildade, de acordo com a sua vontade, você responde às nossas orações. Na verdade, melhor do que pedimos. Pai, oramos para que você nos ajude. Queremos orar, essa é a razão pela qual estamos aqui esta noite. Mas sabemos que somos fracos e não podemos fazer isso com nosso próprio poder. Então damos a você permissão para agir e imploramos que nos ajude em nossa decisão. Ao decidirmos orar todas as manhãs, viver uma vida de oração, por favor, nos lembre quando esquecermos. Ajude-nos a ser consistentes e a conhecê-lo cada vez mais, a amá-lo cada vez mais e a experimentar seu poder e presença em nossa vida. Eu oro por todos nesta sala, por pessoas que ouvem online. Eu oro por esta área, para que seu nome seja glorificado, que muitas pessoas possam ser salvas. Oramos isso em nome de Jesus e agradecemos, Senhor. Amém.